E aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos resolver um exemplo de dimensionamento de tubulações e cavitação, tá? Então, nós vamos fazer um projeto inteiro, desde a escolha da bomba até a verificação, na verdade, desde a escolha do diâmetro comercial até a verificação se a bomba irá ou não sofrer aí o fenômeno tão nocivo, né, da cavitação. Então, vou ler aqui com vocês o enunciado do problema que nós vamos resolver e em seguida vamos calculando aqui aos poucos tudo que está sendo pedido na questão, ok? Então vamos lá. O projeto de um sistema elevatório para abastecimento urbano de água deverá ser feito a partir dos seguintes dados: vazão necessária 150 metros cúbicos por hora, cota do nível da água do manancial Z1 igual a 80 metros, cota do eixo do conjunto motor-bomba, 82 metros, cota do nível da água do reservatório, 102,5 metros. Então, o que nós temos? Nós temos aqui a cota do manancial, de 80 metros, a cota do conjunto motor-bomba, 82 metros, e a cota do reservatório final aqui, 102,5 metros. Essas são as cotas dos níveis da água que já são dados no enunciado, que vem a partir de um estudo topográfico aí, feito na região. A vazão necessária, ela é calculada através da população que vai ser abastecida, né, e é um dado aqui preliminar do nosso problema. O comprimento da linha de recalque, ele é de 2.000 metros. Lembrando que a linha de recalque é a linha que vai da bomba até o nosso reservatório final, tá? O comprimento da linha de sucção, 3,5. O comprimento da linha de sucção é aquela tubulação que vai do manancial até a bomba. Então, nós temos aqui o trecho de sucção, indo do manancial até a bomba, nós temos nossa sucção, e da bomba até o reservatório, temos aqui o nosso trecho de recalque. Dando continuidade à leitura do nosso enunciado, rugosidade da tubulação 0,4 milímetros, número de horas de funcionamento diário 14, né? Então esse sistema vai funcionar por 14 horas durante o dia. Número de dias de funcionamento do ano 365, é um sistema contínuo, não para durante o ano inteiro. Taxa de interesse e amortização do capital, 13% ao ano. Os rendimentos adotados para a bomba e o motor, 70% e 85%. O preço do quilowatt-hora nessa região é R$ 0,4289 por cada quilowatt. O custo unitário de uma tubulação em reais aqui é dada pela seguinte expressão: 0,04 vezes o diâmetro em milímetros elevado a 1,4. Então, o custo unitário, ele vem a partir de um estudo de mercado. Como é esse estudo de mercado que a gente faz? Nós vamos ver a localidade onde nós vamos ter que instalar o sistema, e aí vamos fazer todo o estudo logístico de onde virá essa tubulação. A partir da melhor logística, nós vamos fazer um estudo, né, dos preços, uma cotação de preços de diversos diâmetros, até que a gente consiga montar essa curva aí através de um estudo, né, gráfico, e aí nós chegamos à função do custo unitário de tubulação. Esse custo unitário, ele é por unidade de metro, né, a cada metro de tubulação. Diâmetros a serem considerados na análise de custo: 150, 200, 250, 300, 350, 400 e 500 milímetros. Então, nosso NPSH requerido, isso aqui é característica da bomba, é um dado do fabricante. Então, é dado do fabricante da bomba. Fabricante da bomba. Para o cálculo da potência do motor elétrico, usar a tabela com acréscimo percentual. Então, nós vamos utilizar essa tabelinha que eu já trouxe aqui, tá? Dependendo da potência da bomba, nós vamos dar um acréscimo para o cálculo da potência do motor. Os pontos de perda localizada. Na sucção, nós temos uma válvula de pé com crivo,
nós temos uma válvula de pé com crivo, nós temos a entrada na tubulação com borda, duas curvas de 45, que são essa curva e essa curva, tá? No recalque, nós temos 4 curvas de 45, 1, 2, 3, 4, e nós temos 2 curvas de 90, aqui e aqui. E temos também a saída da canalização. A temperatura da água está a 25 graus Celsius, será considerada. Essa temperatura, ela é necessária para que a gente descubra a pressão de vapor que vai acontecer dentro da tubulação. E aqui eu trouxe para vocês 2 conjuntos de curvas características da bomba, tá? Aqui, esse primeiro conjunto é quando a altura manométrica da bomba varia de 20 a 35, vou dar um zoom aqui, para ficar melhor de ver. Então, aqui nós vamos ter a altura manométrica da bomba variando aí de 20 a 35, tá? E a vazão variando de 0 a 320. Esse conjunto 2 são para alturas manométricas maiores, a partir aí de 35 metros até 60. Então, nós vamos procurar a nossa altura manométrica. Quando a gente encontrar a altura manométrica, nós vamos ver qual bomba vai ser a mais indicada. E aqui nós temos os diversos diâmetros de rotor, né, que vai aí funcionar dependendo da vazão e da altura manométrica de cada bomba. A questão, então, pede o seguinte: determine o custo mínimo de instalação, o diâmetro econômico de recalque, o diâmetro de sucção, a vazão de trabalho, a altura manométrica da bomba, o diâmetro do rotor a ser utilizado na bomba, a potência da bomba em HP, a potência do motor elétrico em HP, a máxima altura de sucção em metros e pede para a gente verificar se a bomba irá cavitar ou não, ok? Então, para começar, nós vamos atrás de calcular o custo mínimo de instalação da bomba. Para calcular, então, o custo mínimo da instalação, eu preparei aqui essa planilha, tá? Para a gente preencher. E aí, vamos calcular aqui de 1 por 1 e encontrar cada valor desse até que a gente consiga encontrar o custo total aí das nossas tubulações. Então, vamos aqui dar início, né? Eu coloquei aqui todos os diâmetros que o enunciado da questão pediu para testar, de 150 a 500 milímetros, e já coloquei aqui também o valor da rugosidade, tá? Que é 0,4 milímetros. Com o diâmetro e com a rugosidade, nós vamos calcular o número de Reynolds para classificar o nosso escoamento em turbulento ou laminar. Só para relembrar aqui, nós sabemos que Reynolds é igual a 4 vezes a vazão dividido por π de Ni, tá? Onde Q é a vazão em metros cúbicos por segundo, D o diâmetro em metros e Ni é a viscosidade dinâmica da água, que tem ordem aí de 10 a menos 6. Nós sabemos que o valor da vazão é de 150 metros cúbicos por hora, tá? Então, para transformar essa vazão de 150 metros cúbicos por hora para metros cúbicos por segundo, eu vou dividir isso aqui por 3.600 e vou encontrar o valor da vazão em metros cúbicos por segundo. Essa divisão, ela vai dar 0,042 metros cúbicos por segundo. Então, o valor da vazão, 0,042, o valor da viscosidade da água, 10 a menos 6, tá? Unidade de viscosidade. E nós vamos variar aqui, então, o Reynolds, ele vai variar em função do diâmetro. Então, para cada diâmetro, nós vamos ter um valor do número de Reynolds. 4 vezes a vazão sobre π de Ni. Eu já vou colocar aqui, eu já fiz previamente esses cálculos, então, eu vou colocar os valores de Reynolds para cada diâmetro que foi adotado. Então, quando o diâmetro for 150 milímetros, o número de Reynolds vai ser 353.677,5
65. É um número adimensional. Quando o diâmetro for 200 milímetros, ou seja, 0,2 metros, o número de Reynolds vai ser 265.258,24. Quando o diâmetro for 250, nós teremos o número de Reynolds de 212.206,59. Para um diâmetro de 300 milímetros, 0,3 metros, o número de Reynolds será 176.838,83. Para o diâmetro de 350, 151.576,14. Para o diâmetro de 400 milímetros, 132.629,12. E, finalmente, para o diâmetro de 500 milímetros, 106.103,30, ok? Então, esses são os valores dos números de Reynolds para cada tubulação, sabendo que Reynolds é 4 vezes a vazão, que é dada no enunciado da questão, vezes π, dividido por π vezes d, vezes a viscosidade da água, que vale aí 10,-6. Então, todos os nossos números de Reynolds, eles foram maiores do que 4.000, o que significa que todos os escoamentos aqui, eles são turbulentos. E para escoamento turbulento, nós temos que o fator de atrito, ele é dado por 0,25 dividido pelo quadrado do log de rugosidade dividido por 3,7 vezes o diâmetro, lembrando que rugosidade e diâmetro aqui na mesma unidade, ambos em milímetros, mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9 e tudo isso aqui ao quadrado. Então, nós temos o valor da rugosidade, que é o mesmo valor para todos os tubos, 0,4. Temos os diâmetros, que vão variar, e os números de Reynolds que já foram calculados. Então, aplicando o respectivo Reynolds e o respectivo diâmetro na fórmula do fator de atrito, nós vamos encontrar, então, o fator de atrito para cada elemento, para cada diâmetro possível diâmetro da tubulação. Então, para o diâmetro de 150, o fator de atrito vai ser 0,0259. Diâmetro de 200, colocando 200 aqui e o Reynolds dele aqui também, nós vamos ter um fator de atrito de 0,0243. Diâmetro de 250, temos o Reynolds, então, nosso fator de atrito vai ser 0,0232. Para o diâmetro de 300, 0,0226. Para o diâmetro de 350, 0,0221. Para o diâmetro de 400, 0,0218. E, por fim, para o diâmetro de 500 milímetros, 0,0215. Então, esses são todos os fatores de atrito para cada diâmetro aqui disponível no mercado. Ao calcular o fator de atrito, nós somos capazes de calcular a nossa perda de carga unitária, ou a nossa perda de carga por unidade de perda de carga por unidade de comprimento. Como que a gente calcula, então, a perda de carga por unidade de comprimento de uma tubulação? Se nós estamos utilizando o fator de atrito e Reynolds, nós vamos utilizar a equação da perda de carga universal. Então, o nosso J, que é a perda de carga por unidade de comprimento, é igual a perda de carga total no trecho dividido pelo L. E isso aqui vai ser igual a 0,0827 F vezes o Q ao quadrado dividido
pelo diâmetro elevado à quinta potência. Então, para cada diâmetro, nós temos um valor do fator de atrito. Lembrando que a vazão em metros cúbicos por segundo é a mesma, aqui não vai mudar. Então, com isso, nós somos capazes de calcular a perda de carga por unidade de comprimento para cada diâmetro. Quando o diâmetro for 150, então, essa perda de carga em metros por metros vai ser igual a 0,04892. Para o diâmetro de 200, 0,01088. Para o diâmetro de 250, 0,00342. Para o diâmetro de 300 milímetros, 0,00133. Para o diâmetro de 350, 0,00060. Para o diâmetro de 400 milímetros, 0,00031. E, por fim, para o diâmetro de 500 milímetros, 0,0001. Tá? 0,00001. Então, nós temos aí essas perdas de carga por unidade de comprimento, beleza? Agora, nós temos que calcular, a próxima coluna é a coluna da altura de elevação da bomba. Isso aqui é a altura de elevação. A altura de elevação, ela é igual à altura geométrica mais a perda de carga no trecho. Esse J vezes o LR aqui, nada mais vai ser do que a perda de carga no trecho. Nós temos o valor da perda de carga por unidade de comprimento e sabemos que o L, né, o comprimento do recalque foi dado na questão, ele vale 2.000 metros. Falta nós sabermos quanto vale a altura geométrica. Então, nós sabemos que a altura geométrica, ela é a diferença entre cotas, aqui a diferença que a bomba vai ter que ajudar a tubulação a vencer. Então, nós temos uma cota aqui do manancial, nossa cota de montante, ela vale 80 metros. A nossa cota de jusante, ela vale, então, cota de montante igual a 80 metros. A nossa cota de jusante, ela vale 102,5 metros. Então, o que nós temos? Nós temos, então, que a altura geométrica, ela é a diferença da cota de jusante menos a cota de montante, que é exatamente a diferença de alturas aqui que nós temos que vencer. Então, a altura geométrica vai ser 102,5 menos 80. Nossa altura geométrica aqui será 22,5 metros. Então, essa é a nossa altura geométrica. Com isso, nós vamos, então, concluir aqui o nosso preenchimento, tá? Da tabela. Então, vamos aqui. Logo, essa coluna vai ser a altura geométrica, 22,5. A altura geométrica, então, nós já calculamos ali, 22,5 metros, mais o J, que é isso aqui, que vai variar, vezes o L. O L do recalque é o mesmo para todos os trechos, né? O mesmo comprimento de recalque. Então, com isso, ele não vai mudar. Vai mudar aqui é o J, tá? Uma vez que nós vamos somar o 22,5 em todo mundo. Então, deixa eu só concluir aqui, que eu apaguei sem querer. Então, nós vamos ter que HG, né, que é o 22,5 mais J vezes 2.000 para o primeiro trecho, para o diâmetro de 150 milímetros, será igual a 120,34 metros. Quando o diâmetro for de 200 milímetros, nós temos aqui, então, 44,27. Para o diâmetro de 250, a altura de elevação da bomba vai ser 29,33 metros. Para o diâmetro de 300, nós teremos uma altura de elevação de 25
23,17 metros. Diâmetro de 350, 23,71. Diâmetro de 400 milímetros, 23,11. E, por fim, diâmetro de 500 milímetros, nós temos uma altura de elevação de 22,70 metros. Com o cálculo da altura de elevação, nós vamos agora entrar aqui no cálculo dos custos, tá? Então, o primeiro custo que nós calculamos é o custo de bombeamento. O que é esse custo de bombeamento? É o custo que a nossa instalação vai causar para funcionar. Então, nós vamos ter uma bomba com uma certa potência, funcionando um certo número de horas por dia, tanto de dias por ano, e cada hora dessa custa ali um valor em quilowatts, tá? Então, nós vamos aplicar a equação do custo de bombeamento. A equação do custo de bombeamento ela é dada por 9,8 vezes a vazão que está sendo recalcada em metros cúbicos por segundo, vezes a altura de elevação, que eu vou chamar aqui de HM, dividido pelo produto do rendimento da bomba, vezes o rendimento do motor, vezes ainda o número de dias em que essa bomba funciona, o tempo que ela está funcionando, então o número de horas, vezes o custo aqui em reais que cada quilowatt-hora possui. Esses dados, eles foram dados no enunciado, tá? Então, a vazão é a mesma, 0,042. A altura vai ser a altura de elevação, que nós calculamos aqui, é o HG mais J vezes L. Os rendimentos foram dados, o rendimento da bomba, ele foi dado. Voltar aqui para o enunciado para a gente ver, tá? O rendimento da bomba, ele foi dado 70% e o do motor 85%. Então, 70% rendimento da bomba, 70%, e o rendimento do motor, 85%. O número de dias que vai funcionar, 365 dias por ano, há um período de funcionamento de 14 horas. Número de horas de funcionamento diário, 14, tá? Então, nós temos aqui 14 horas e o custo de cada quilowatt desse foi dado também, é 0,4289 reais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui o NT e o A são constantes, os rendimentos também, a vazão é a mesma, então o custo do bombeamento ele vai depender puramente da altura manométrica que está sendo elevada pela bomba. Então, o nosso CB aqui, ele vai depender puramente dessa coluna que nós acabamos de calcular. Então, vou substituir os valores de HG mais ΔH na equação do bombeamento e, com isso, vou encontrar o valor do nosso CB, tá? Então, para o primeiro diâmetro, para o diâmetro de 150 milímetros, esse custo aqui, em reais, é de 180.996,41 reais. Para o diâmetro de 200, 66.580,01. Para o diâmetro de 250, nós teremos 44.118,63. Para o diâmetro de 300 milímetros, 37.852,11 dinheiros. Para o diâmetro de 350, esse custo vai para 35.660,07.
Para o diâmetro de 400 milímetros, nós temos 34.761,76. Para o diâmetro de 500 milímetros, R$ 34.139,10. Então, percebam que o nosso custo, né, da instalação aqui do bombeamento, ele é inversamente proporcional ao diâmetro da tubulação. Então, quanto maior o diâmetro, menor é a altura de elevação, porque menor é a perda de carga também, né? Então, percebam que a perda de carga, ela diminui com o aumento do diâmetro, logo, a altura manométrica também diminui com o aumento desse diâmetro, com isso, o custo de bombeamento, né, também vai diminuir. Mas nós não temos só o custo de bombeamento para levar em consideração, né? O próximo custo que nós vamos calcular é o custo da tubulação, né, ou o custo de encanamento. Esse custo ele tem que ser calculado porque é a equação do custo que nós temos aí através do estudo de mercado que foi feito. Então, o custo da tubulação que também pode ser chamado de custo, né, do encanamento, ele é dado pela seguinte fórmula: o nosso custo aqui da tubulação em reais, ele é dado pela equação que nos foi fornecida no enunciado, 0,04 vezes o diâmetro em milímetros elevado a 1,4, e esse custo, ele é um custo unitário. Então, para eu saber quanto vai custar toda a minha tubulação de recalque, eu preciso multiplicar pelo comprimento do recalque. O comprimento do recalque, esse nós sabemos que é de 2.000 metros. Então, com o comprimento do recalque, e nós sabemos os diâmetros, varia de 150 a 500, nós substituiremos aqui e encontraremos os valores, então, do custo de encanamento ou custo da tubulação. Para o diâmetro, então, de 150 milímetros, nosso custo aqui, né, ao substituir o 150, nós encontramos que o custo vai ser 89.046,68. Para o diâmetro de 200, 133.208,51. Para o diâmetro de 250, 182.056,42. Para um diâmetro de 300, 234.995,61 centavos. Para o diâmetro de 350, 291.598,48. Para o diâmetro de 400 milímetros, 351.539,38. E, por fim, para um diâmetro de 500 milímetros, nós temos um custo de R$ 480.449,77. Esse é o nosso custo da encanação, nosso custo da tubulação. Após o cálculo do custo da tubulação, isso aqui é o custo para comprar. Nós precisamos, então, colocar em cima desse custo ainda as nossas taxas de encargo. Então, com isso, nós vamos calcular o custo anual da tubulação. E como que nós vamos conseguir encontrar o custo anual da tubulação? O custo anual da tubulação, que ele também é um custo em reais, ele vai ser dado pelo custo bruto da tubulação, né, o nosso CE, o nosso custo do encanamento, multiplicado pela nossa taxa de encargos, tá? Taxa essa de encargos que foi dado no enunciado e ela vale
13% ao ano. Então, quando a gente substituir o CE aqui na equação e multiplicar pela taxa anual, nós vamos ter aí o custo anual da tubulação. Então, para a tubulação de diâmetro 150 milímetros, nós temos aí um custo anual de R$11.000, 576,07. Um custo anual, então, para um diâmetro de 200 milímetros, R$17.000, 317,11. Diâmetro de 250, o custo será de R$23.000, 667,33. Para o diâmetro de 300 milímetros, nós temos um custo de R$30.000, 549,43. Para o diâmetro de 350, R$37.000, 907,80. Para o diâmetro de 400 milímetros, nós temos um custo de R$45.700,12. Por fim, para o diâmetro de 500 milímetros, R$62.000, 458,47. Então, esse é o nosso custo anual da tubulação. Para finalizar nossa tabela, nós precisamos do custo total. Por que o custo total? O custo total de uma tubulação, ela compete ao custo de instalação, somado ao custo de utilização. Então, nós vamos ter que o custo total, ele é o custo de bombeamento, somado ao custo anual ali que essa tubulação vai gastar para que seja utilizado. Então, para ter o custo total, nós vamos somar o custo de bombeamento com o custo anual da tubulação. E aí teremos que para o diâmetro de 150 milímetros, esse custo total vai a R$192.572,48. Para o diâmetro de 200 milímetros, nós temos que esse custo total fica de R$83.897,12. Para a tubulação de 250, R$67.785,96. Para a tubulação de 300 milímetros, R$68.401,54. Para a tubulação de 350 milímetros, R$73.567,88. Para a tubulação com diâmetro de 400 milímetros, o custo será de R$80.461,88. E, por fim, para 500 milímetros, nós temos R$96.597,57. Temos os custos totais. Então, portanto, nós vamos procurar o menor custo aqui total para a instalação da nossa tubulação. O menor custo nada mais é do que o menor valor aqui entre todos os encontrados. Então, nós temos 192.000, 83.000, 67.000, 68, 73, 80 e 96.000. Nós encontramos, então, que o menor custo foi de R$67.785,96. E isso aqui, graças a um diâmetro de 250 milímetros. Então, com isso, nós já temos as respostas dos 3 primeiros itens da nossa questão, que nos pergunta qual é o custo mínimo da instalação, qual é o diâmetro da tubulação de recalque e qual é o diâmetro da tubulação de sucção. Então, o custo mínimo da instalação será
o menor custo total calculado. Ou seja, o custo total aqui foi de R$ 67.785,96. O item B pergunta qual o nosso diâmetro de recalque. Então, o diâmetro de recalque escolhido será aquele que gera o menor custo total. Ou seja, é o diâmetro que produz o custo de R$ 67 mil. O diâmetro de recalque, então, vai ser 250 milímetros. E no item C, é perguntado qual o diâmetro de sucção. Então, o diâmetro de sucção será um diâmetro comercial acima do diâmetro de recalque. Acima do diâmetro de recalque. Ou seja, o nosso diâmetro de sucção, então, se o de recalque foi 250, o diâmetro de sucção, 300 milímetros. Ok? O item D da questão, ele é muito simples. Ele pede a vazão de trabalho, tá? Da tubulação. Então, esse cálculo é muito simples. Uma vez que a vazão necessária foi dada no enunciado, e a vazão necessária, ela é de 150 metros cúbicos por hora, a vazão de trabalho nada mais é do que essa mesma vazão em metro cúbico por segundo. Vazão de trabalho é a vazão necessária em unidades do SI. Então, com isso, nós temos que a vazão aqui vai ser igual a 150 de metro cúbico por hora para metros cúbicos por segundo, nós vamos dividir aqui por 3.600. Então, a nossa vazão vai ser 0,042 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão de trabalho pedida na questão. O item E do nosso problema, ele pede nada mais, nada menos do que a altura manométrica da bomba. Nós já vimos que a altura manométrica, que eu vou chamar de HM, ela é dada pelo seguinte somatório. É a altura geométrica mais a perda de carga na sucção mais a perda de carga no recalque. Por que que nós temos que somar tudo isso aqui para encontrar a nossa altura manométrica? Nós temos aqui a nossa captação, a tubulação, bem aqui temos a bomba e aqui temos o destino final. Então, a altura manométrica, ela tem que ser suficiente para que a bomba consiga transportar o fluido para vencer o desnível de água, ou seja, a altura geométrica, mas o fluido ele também perde força, também perde energia no decorrer de todo o seu caminho aqui, tanto no trecho de sucção quanto no trecho do recalque. Então, a nossa linha piezométrica, ela começa perdendo aqui energia, na bomba vai ganhar muita energia e volta a perder até que chegue aqui ao seu destino final. Então, a altura manométrica da bomba, ela tem que ser necessária para vencer tudo isso aqui. Esse pedacinho aqui, ó, essa inclinação é a nossa perda de carga na sucção e essa inclinação é a perda de carga do recalque. Somando perda de carga do recalque com altura geométrica, com perda de carga da sucção, nós temos, então, a altura manométrica total que a bomba precisa ter para garantir que aconteça esse escoamento. Então, antes de calcular a altura manométrica propriamente dita, nós vamos calcular o que corresponde aí às perdas de carga da sucção e às perdas de carga do recalque.
Utilizando a equação universal, nós sabemos que perda de carga é 0,0827 fator de atrito vezes o comprimento vezes a vazão ao quadrado dividido por D à quinta. O diâmetro nós sabemos que é diferente. Nós temos um diâmetro para sucção, 300 milímetros, e nós temos um diâmetro para o recalque, 250 milímetros. Os comprimentos foram dados no enunciado da questão os seguintes comprimentos. Comprimento da linha de recalque, 2.000 metros. E comprimento da linha de sucção, 3,5 metros. Entretanto, nós temos um detalhe. No decorrer das tubulações, nós temos elementos, nós temos aqui acessórios que causam perda de carga localizada. E nós vamos utilizar, então, as equações da perda de carga localizada para cada acessório desse, de tal forma que nós encontraremos, então, o comprimento equivalente para sucção e para recalque, ok? Então, nós vamos primeiro, antes de qualquer coisa, vamos calcular aqui os comprimentos equivalentes desses dois trechos. Então, eu vou colocar aqui um asterisco, cálculo dos comprimentos equivalentes. Na sucção, foi dito no enunciado que nós temos uma válvula de pé com crivo, nós temos uma entrada de borda, e temos também duas curvas de 45 graus. Eu vou pegar as equações de cada elemento desse e já vou trazer aqui, tá? De pronta entrega para vocês. Então, o que é que nós temos? Nós temos que a equação para o comprimento equivalente da válvula de pé com crivo, ela é igual a 265 vezes o diâmetro. Essa válvula está na sucção, então, vezes o diâmetro da sucção. Logo, esse comprimento equivalente vai ser 265 vezes 300 milímetros, que é 0,3 metros. Esse comprimento equivalente, por conta da válvula de pé com crivo, vai ser um comprimento de 79,5 metros. Para a entrada de borda, a equação do comprimento equivalente em função do diâmetro é dada por 30,2 vezes o diâmetro também da sucção. Diâmetro da sucção, 0,3 metros. Então, esse comprimento equivalente por conta da entrada de borda será de 9,06 metros. E, por fim, nós temos duas curvas de 45. Então, vai ser igual a 2 vezes a equação de uma única curva, que é igual a 7,8 vezes o diâmetro da sucção. Isso aqui vai dar um valor total de 4,68 metros. Portanto, o nosso comprimento equivalente da sucção vai ser igual ao comprimento da linha de sucção, que nós sabemos que é 3,5 metros, mais os 79,5 relativos à válvula de pé com crivo, mais o 9,06 relativo à entrada de borda, mais o 4,68, que é relativo às duas curvas de 45 graus. Com isso, o nosso comprimento equivalente total da sucção vai dar aí um valor de 96,74 metros. Esse é o nosso comprimento equivalente da sucção. Temos agora que calcular o do recalque. No recalque, o que é que nós temos? Nós temos 4 curvas de 45 graus. Nós temos 2 curvas de 90 graus, de raio curto, e nós temos uma saída de canalização, saída da canalização. Temos também, então, as equações para cada um desses acessórios. A equação da curva de 45
para cá vão ser 4 vezes. Uma curva tem a equação de 7,8 vezes. Agora, o diâmetro é o diâmetro do recalque. Por quê? Porque o diâmetro muda. Agora, o nosso diâmetro não é mais 300 milímetros, é de 250. Então, para as 4 curvas de 45 graus que estão presentes no trecho da linha de recalque, nós temos aqui um comprimento equivalente de 7,8 metros. Para as duas curvas de 90, duas vezes, a equação de uma curva de 90, ela é igual a 17,5 vezes o diâmetro também de recalque. Diâmetro esse que é de 0,25 metros. Então, essas nossas duas curvas de 90 graus vão nos dar uma perda de carga de 8,75 metros. Por fim, a saída da canalização só é uma, e a equação dela é 30,2 vezes o diâmetro do recalque. Essa saída nos dá um comprimento equivalente de 7,55 metros. Portanto, o mesmo procedimento. Nosso comprimento equivalente do recalque será igual aos 2.000 metros, que é o comprimento da linha de recalque da tubulação, somado aos 7,8 das curvas de 45, aos 8,75 das curvas de 90 e os 7,55 da saída de canalização. Nosso comprimento equivalente da tubulação de recalque, então, vai ser de 2.024 metros, 1. Esses são os nossos comprimentos equivalentes que serão aí adotados no cálculo das perdas de carga. Então, para calcular a perda de carga, nós precisamos do comprimento equivalente, já calculamos. Nós precisamos da vazão, já sabemos. Nós precisamos do diâmetro, que também já conhecemos. Falta, então, agora o cálculo do fator de atrito. Então, para isso, nós precisamos calcular tanto o Reynolds, né? E a partir do Reynolds, nós calcularemos o fator de atrito. Ai, eu apaguei aqui sem querer, que era o 7,8, tá? Então, vamos aqui calcular os fatores de atrito para cada seção. Cálculo do fator de atrito. Para calcular o fator de atrito, nós precisamos conhecer o número de Reynolds. Reynolds, ele é 4Q sobre π de Ni. O que nós já conhecemos é a vazão, que é de 0,042 metros cúbicos por segundo. O diâmetro, ele vai variar. Na sucção é 300 milímetros, no recalque ele é 250 milímetros. Então, vazão, o 4 e o π e a viscosidade da água não mudam. O que muda é o diâmetro. Então, isso aqui nos dá dois números de Reynolds. Nos dá o Reynolds da sucção e nos dá o número de Reynolds do recalque. Então, para a sucção, o diâmetro é de 300 milímetros. Para o recalque, o diâmetro é de 250 milímetros. Então, aplicando o diâmetro, os diâmetros aqui, né, respectivos da sucção e do recalque, nós encontraremos para a sucção 176.838,8 e para o recalque 212.206,6. Ambos são, então, escoamentos turbulentos, porque os Reynolds são maiores do que 4.000. Lembrando, a vazão 0,042, o Ni 10 a menos 6 e o diâmetro variou com o diâmetro da sucção, ds igual a 300 milímetros, e o D do recalque igual a 250 milímetros. Então, os dois escoamentos, eles são turbulentos. Escoamentos
turbulentos. Para escoamento turbulento, então, nós temos aqui escoamentos turbulentos. Nós temos a fórmula do cálculo do fator de atrito. Fator de atrito é igual a 0,25 sobre o quadrado de log epsilon sobre 3,7D mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9. E aí, daqui, nós vamos ter um fator de atrito para a sucção e um fator de atrito para o recalque, tá? O fator de atrito da sucção vai ser 300 milímetros. A rugosidade conhecemos, tem o valor de 0,4 milímetros. E os Reynolds também variam de acordo com sucção e recalque, são esses valores aqui que nós encontramos. Com isso, nós achamos que o fator de atrito para a sucção será 0,0226 e para o recalque 0,232. Esses são os fatores de atrito que nós vamos utilizar finalmente para o cálculo da perda das perdas de carga. Então, cálculo das perdas de carga nós temos que a perda de carga da sucção, ela vai ser igual a 0,0827 vezes o fator de atrito da sucção, vezes o comprimento equivalente da sucção, vezes a vazão ao quadrado, dividido pelo diâmetro da sucção à quinta. Vou substituir os valores. 827, fator de atrito da sucção, 0,0226. Comprimento equivalente da sucção foi de 96,74. 96,74 metros. A vazão, 0,042 ao quadrado. E o diâmetro da sucção aqui é 0,3 elevado à quinta. Isso nos dá uma perda de carga na sucção de 0,129 metros. Para o recalque, temos a mesma coisa. 0,0827, o fator de atrito agora do recalque, comprimento equivalente também do recalque, vazão não muda, diâmetro do recalque elevado à quinta potência. Então, 0,0827, fator de atrito do recalque, 0,232, o comprimento equivalente do recalque, 2024,1 metros, a vazão é a mesma, e o diâmetro do recalque é de 0,25 elevado à quinta. Com isso, a perda de carga que acontece no trecho do recalque vai ser igual a 6,915 metros. Se nós temos a altura geométrica e as duas perdas de carga, por fim, a altura manométrica, então, cálculo da altura manométrica. A altura manométrica, ela é igual à altura geométrica mais perda de carga na sucção mais perda de carga no recalque. Então, a altura manométrica vai ser igual a 22,5, que foi nossa altura geométrica, somada a perda de carga na sucção, 0,129, somada a perda de carga no recalque, 6,915. Logo, a altura manométrica que será utilizada aqui para o cálculo dos seguintes pedidos será igual a 29,5 metros. Essa é a resposta do nosso item E, altura manométrica. O próximo item do nosso problema é o item F. Ele pede o diâmetro do rotor a ser utilizado na bomba. Para encontrar o diâmetro do rotor, nós precisamos de dois dados, tá? Nós precisamos da curva característica
da bomba, característica da bomba, e nós precisamos também do ponto de funcionamento. A curva característica da bomba, ela é dada pelo fabricante através do que a gente chama de diagrama de colinas. Diagrama de colinas nada mais são do que esse conjunto de curvas aqui, que varia de acordo com os diâmetros dos rotores, tá? E o ponto de funcionamento da bomba é o ponto onde nós temos vazão de funcionamento e a altura de elevação ali, a altura manométrica para o andar da vazão. Se vocês observarem aqui nos dois gráficos que foram nos fornecidos, as vazões estão aqui em metros cúbicos por hora. Então, nosso ponto de funcionamento para esse problema é uma vazão de 150 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 29,5 metros. Então, para isso, com isso, nós vamos entrar, com esse ponto aqui, nós vamos entrar em um dos dois gráficos e vamos descobrir qual vai ser o nosso o diâmetro do rotor da bomba que nós vamos utilizar. Então, foram dados dois conjuntos, né, de curvas características da bomba. O primeiro conjunto, ele varia, tem a altura manométrica variando de 20 a 35, né, metros aqui, tá? De 20 a 30 ali, quase 35. O segundo conjunto, ele tem a bomba que possui altura manométrica variando de 30 a 60. Como a nossa altura manométrica foi 29,5, então ela é abaixo de 30, nós vamos utilizar o conjunto 1, tá? De curvas características da bomba. Então, nós vamos escolher o rotor da bomba através desse diagrama de colinas. Vou dar aqui um zoom nele para que fique mais fácil da gente compreender. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso ponto de funcionamento é de 150 metros cúbicos por hora por uma altura manométrica de 29,5 metros. Então, vamos procurar aqui traçar os nossos valores. O 150 está entre 120 e 160. Então, nós temos 130, 140, 150 e 160. Nós temos 4 intervalos aqui entre esses dois valores. Então, eu vou dividir aqui no meio e no meio. Então, aqui nós temos o 130, o 140, o 150 e o 160. Eu vou traçar aqui mais ou menos aonde é que está o 150, tá? Então, a linha da vazão tá mais ou menos por aqui. E a nossa altura manométrica é 29,5. Então, aqui tá o 25, 26, 27, 28, 29,5. É exatamente a metade aqui, entre 29 e 30. Então, eu vou traçar aqui, ó. Essa linha vem mais ou menos por aqui. Não tá muito retinha, não. Mas nosso ponto, ó, está aqui, tá? Então, nós temos esse ponto entre os dois rotores, entre o rotor de 169 e entre o rotor de 162 milímetros. Então, quanto maior o rotor da bomba, quanto maior o diâmetro do rotor, mais potência para elevar a minha vazão, né? Para recalcar a vazão, nós vamos ter. Então, se eu estou entre duas curvas aqui, eu vou escolher a curva de maior valor. Então, o diâmetro da bomba vai ser essa curva vermelhinha. O diâmetro do rotor da bomba, então, vai ser esse aqui de 169 milímetros. E aí, eu vou anotar aqui o valor dele, tá? Na continuação. Então, o diâmetro do rotor da bomba, pela análise do gráfico de curvas características da bomba,
E escolhendo-se o conjunto 1 para vazão igual a 150 metros cúbicos por hora e altura manométrica igual a 29,5 metros, tem-se que o diâmetro do rotor vai ser igual a 169 milímetros. Esse era o nosso item F da questão, tá? O item G, ele pede a potência da bomba. Para que a gente calcule a potência da bomba, o que é que nós precisamos, tá? Ele pede a potência da bomba em HP, tá? Só para relembrar. Então, para que a gente calcule a potência da bomba em HP, eu vou só mostrar aqui o enunciado, ó, potência da bomba em HP. Para que a gente calcule a potência dessa bomba em HP, primeiro eu vou calcular a potência da bomba em cavalo-vapor e depois eu vou transformar a potência de CV para HP. Então, em cavalos-vapor, a potência da bomba, ela é igual a 1000 vezes a vazão em metro cúbico por segundo, vezes a altura manométrica, dividido por 75 vezes o rendimento da bomba. Então, a nossa potência aqui em cavalos-vapor vão ser 1000 vezes a vazão em metro cúbico por segundo, 0,042, a altura manométrica, 29,5, dividido por 75 vezes o rendimento da bomba, que foi dado 0,7. O rendimento da bomba, vou voltar aqui no enunciado, ele é de 70%. Então, nós vamos ter aqui que a potência da bomba em cavalo-vapor vai ser igual a 23,4 CV. Então, nós sabemos que 1 HP, 1 horsepower, é igual a 1,0146 CV. Então, quantos HPs vão ter aí 23,4 CV, né? Então, nossa potência aqui vai ser igual a 23,4 dividido por 1,0146. Nossa potência, a potência da bomba, vai ser igual a 23,13 horsepower. Essa é a potência da bomba em horsepower. Para o item H, ele pede, a questão pede a potência do motor, tá? Potência do motor. A potência do motor, ela é calculada através de um acréscimo percentual à potência da bomba. E como é que acontece esse acréscimo? Esse acréscimo acontece de acordo com essa tabela aqui, tá? Nós temos, ó, essa tabela aqui. Se a potência da bomba for até 2 HP, nós temos um acréscimo de 50%. Se for de 2 a 5, um acréscimo de 30%. De 5 a 10, esse acréscimo é de 20%. De 10 a 20, 15%. E maior do que 20, nós temos um acréscimo de 10%. Como a potência da nossa bomba em HP foi 23,13, então nós temos uma potência maior do que 20, então nós teremos que dar um acréscimo de 10% à potência da nossa bomba, para que a gente encontre, então, nossa potência a potência do motor. Então, com isso,
nós temos aqui. Então, portanto, a potência do motor vai ser igual à potência da bomba vezes 1,1, que é o acréscimo de 10%. Então, potência do motor vai ser 23,13 vezes 1,1. A potência do motor aqui, que nós iremos comprar, né, vai ser de 25,44 HP. Então, esse foi o item H do nosso problema. O item I, ele pede o cálculo da altura máxima de sucção. Altura máxima de sucção. O que é essa altura máxima de sucção? O que é que acontece? Para que a gente não tenha a cavitação da bomba, né? Se a gente for pegar os gráficos, se a gente pegar os gráficos de NPSH requerido por NPSH disponível, o que é que nós temos? Nós temos que, vou colocar aqui pretinho, nosso NPSH requerido, ele aumenta ele diminui nosso NPSH requerido, ele aumenta de acordo com o aumento da vazão, aqui é vazão por altura, NPSH, e o nosso NPSH disponível, ele diminui à medida que a nossa vazão aumenta. Então, nós temos que manter sempre que possível essa folga aqui entre essas duas características. Droga, apaguei sem querer. Só riscar ele de novo aqui. Entre essas duas propriedades, tá? Nós temos que manter sempre uma folga para garantir que não haja a captação, a cavitação. Então, o NPSH disponível, que ele vai diminuindo no decorrer do aumento da vazão, para aqui, NPSH requerido, ele aumenta. E o disponível, ele diminui, tá certo. Como o NPSH requerido, ele vai diminuindo, disponível, perdão, como o NPSH disponível, ele vai diminuindo à medida que a vazão aumenta, nós temos um valor limitante aqui, né, entre esses dois, que é a nossa vazão máxima aqui, para que não ocorra cavitação. Então, nessa vazão máxima, nós temos que o NPSH disponível, ele é igual ao NPSH requerido, ok? Então, a altura máxima de sucção, ela é a altura máxima em que é a altura do eixo da bomba, onde acontece essa igualdade, onde a energia disponível para o sistema funcionar vai ser igual à energia requerida para o sistema funcionar. Então, em termos matemáticos, nós temos que a altura máxima de sucção, ela vai ser igual a mais ou menos o NPSH requerido menos pressão atmosférica menos pressão de vapor sobre gama, mais a perda de carga na sucção, tá? Onde o sinal positivo ele é utilizado para as bombas afogadas. Por quê? Porque na bomba afogada, esse valor aqui, ele vai dar positivo, tá? E o valor negativo, ele é utilizado para a bomba não afogada. Por que que a gente faz isso? Porque
Na bomba não afogada, esse valor aqui de dentro do colchete, ele vai dar negativo. Então, quando a gente multiplicar por -1, a gente vai ter aí um valor, né, um comprimento positivo, ok? Então, nós vamos precisar calcular a nossa carga de pressão atmosférica e a nossa carga de pressão de vapor. O NPSH requerido, ele é um dado fornecido pelo fabricante. O fabricante da bomba que tem que nos dizer como se comporta a bomba dele. Então, essa curva de NPSH requerido, né, que é uma curva que aumenta de acordo com que a gente aumenta a vazão. Quanto maior a vazão, mais energia eu preciso para que essa bomba funcione. Quanto maior a vazão, menos energia disponível o sistema vai ter para que esse sistema funcione. O enunciado da questão nos dá o valor do NPSH requerido da bomba. E esse valor ele é de 8,5 metros. Nós precisamos agora calcular os valores das pressões atmosférica e pressão de vapor e o valor da perda de carga na sucção que nós já encontramos anteriormente. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é a nossa carga aqui da pressão atmosférica. Nós sabemos que a carga de pressão atmosférica ela é dada por 13,6, que multiplica 760 menos 0,081 vezes a altura topográfica do eixo da bomba dividido por 1000. A altura topográfica do eixo da bomba, ela é de 2 metros. Nós temos ela lá no início, na figura, né? Foi dado no enunciado que o Z da bomba é de 2 metros. Então, com isso, a nossa carga de pressão atmosférica, PA sobre gama, vai ser igual a 10,25 metros de coluna d'água. Para que a gente calcule a carga da pressão de vapor, nós precisamos saber a temperatura da água e, por consequência, ter essa tabela aqui em mãos. Ó. Nossa água tem uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, com essa temperatura de 25 graus Celsius, nós entramos aqui na tabela e vamos encontrar que a pressão de vapor sobre gama vale 0,32. Então, eu vou anotar aqui esse valor, PV sobre gama, 0,32, tá? Metros de coluna d'água. Então, com isso, nós vamos simplesmente substituir aqui os valores, porque nós sabemos que a perda de carga na sucção foi igual a 0,129 metros, que nós já calculamos posteriormente. Então, com isso, a nossa altura máxima de sucção vai ser igual. Nós vamos utilizar o sinal negativo, porque nossa bomba não está afogada. Se nós olharmos aqui para a tubulação, né, para o eixo da tubulação, nós vamos ter que o eixo da bomba está acima do eixo da captação. Isso caracteriza uma bomba não afogada. A bomba ela está afogada quando o Z da bomba está abaixo do nível da água da captação ou do manancial. Então, nós temos aqui que a altura máxima de sucção, só enquadrar aqui, vai ser igual a menos o valor de NPSH requerido, que foi dado, 8,5, menos o PA sobre gama, menos o PV sobre gama, que vai ser 10,25, menos 0,32, mais a perda de carga na sucção, 0,129, ok? Então, isso aqui vai ser a nossa altura máxima da sucção, que vai ser igual a 1,3 metros. Então, essa é a resposta do nosso item I, tá? A altura máxima da sucção é igual a 1,3. O último item pergunta, né, o item J, pergunta se a bomba irá cavitar ou não. Então, ele pergunta se haverá
cavitação. Então, nós temos duas formas de avaliar se haverá cavitação ou não em uma bomba. A primeira delas, eu vou colocar aqui de outra cor, vou colocar de verde. Existe duas formas de avaliarmos a ocorrência da cavitação. A primeira delas é verificando se o NPSH disponível é maior do que o NPSH requerido. Se isso acontecer, a bomba não cavita, tá? Não há cavitação. Essa é o princípio fundamental para que não haja cavitação, é que a energia disponível no sistema seja maior do que a energia requerida no sistema. Então, se isso acontecer, ela não vai haver cavitação. Se for o inverso, a bomba irá cavitar. A segunda forma que a gente tem de comparar esses parâmetros é utilizando a altura máxima de sucção. A altura máxima de sucção, ela é o valor limite para que a gente tenha a igualdade dos NPSH disponível e requerido. Então, se a altura da bomba ela for maior do que a altura máxima, nós temos que a bomba irá cavitar, ok? E se for o contrário, né? Se a altura da bomba, eu vou colocar aqui exatamente para ficar igual. Vou colocar aqui Z da bomba menor do que o Z máximo, a gente tem que a bomba também não cavita. Então, se nós tivermos os gráficos de NPSH requerido e disponível, né? Isso aqui a gente avalia graficamente. Nós vamos lá e procuramos realmente qual é o valor da vazão. O gráfico é esse daqui. Então, nós vamos procurar o valor da nossa vazão e vamos descobrir se ela está antes ou depois da vazão aqui, né? Num gráfico como esse, para cá não cavita. E para cá, cavita. A bomba vai sofrer cavitação. Então, a gente tem esse valor limite. Se a gente não tiver o gráfico, nós vamos ter aí a determinação da altura máxima de sucção. Então, se a altura da bomba, se o eixo da bomba estiver com uma altura menor do que a altura máxima de sucção, a bomba não cavita, né? Isso aqui a gente encontra matematicamente. Né, matematicamente ou analiticamente. Então, para o nosso problema, para a nossa questão, portanto, como Z da bomba é igual a 2 metros, né, que a gente tem aqui a altura máxima, a altura da bomba, Z da bomba vai ser igual a 82 menos 80, que é o nível da captação, igual a 2 metros. A altura máxima de sucção, nós calculamos 1,3 metros. Então, nós temos que Z da bomba é maior do que a altura máxima de sucção. Então, portanto, como isso acontece, a bomba irá cavitar. Então, nós finalizamos aqui nosso exercício, tá? Com todas as soluções de todos os itens requeridos aqui, desde o custo mínimo da instalação, passando aqui pelo diâmetro econômico de recalque, né? Encontrando aí a vazão de trabalho, a altura manométrica da bomba, o diâmetro do rotor, a potência, a altura máxima de sucção. E nós verificamos que essa bomba, nessa configuração, vai ter cavitação. Então, nós temos que fazer aí, procurar algumas soluções práticas para que isso não aconteça. A solução mais econômica e mais viável é exatamente afogar a bomba, porque quando nós afogamos a bomba, nós aumentamos aí a altura máxima, nós reduzimos, né, a altura da bomba, e com isso ela vai ficar menor do que a altura máxima de sucção,
e vai dar certo, vai resolver o nosso problema. Então, a solução mais simples e mais econômica para evitar a cavitação a solução mais econômica para evitar a cavitação é afogar a bomba. Quando nós afogamos a bomba, né, o nosso Z aqui, nossa altura máxima de sucção, né, ela fica, a nossa pressão fica negativa e aí nós reduzimos aí o perigo da cavitação, ok? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você gostou da resolução desse exercício e quer mais questões desse tipo, se inscreve no canal, deixa o like para eu saber que vocês estão entendendo a metodologia e gostando aí da minha resolução de exercícios, ok? Valeu aí, tchau, tchau, até a próxima.